Bom, semana passada morreu Akira Toriyama. Pra quem não sabe, é o criador de Dragon Ball. Eu, sinceramente, quando recebi a notícia, era basicamente 1 hora da manhã por aí. Eu, sinceramente, não queria acreditar. De primeira, eu pensava que era fake news, mas eu vi que era em fontes oficiais da obra do Dragon Ball e não teve como. De repente, a ficha caiu. E por conta, lógico, de nunca ter conhecido o Akira, mesmo assim, por conta dessa obra fantástica que ele criou, de ter um apego muito emocional com essa obra, eu sinceramente mexeu muito comigo. Por conta disso, eu não sabia como fazer um vídeo meio que homenageando ele. Então, basicamente, tentei fazer o melhor vídeo aqui, que é falando sobre Dragon Ball, o quão importante é essa obra, como marcou muitas pessoas e como mudou os animes em geral. Então esse vídeo é de agradecimento ao Akira e a sua obra fantástica que é Dragon Ball. Bom, me lembrava da minha primeira experiência com Dragon Ball, quando passava na TV, quando eu chegava na escola, eu não queria perder de jeito nenhum o anime, os personagens, as lutas, os momentos marcantes e emocionantes dessa obra, eu não queria perder por nada. Pô, quem nunca, quando acompanhava Dragon Ball quando era criança, levantava as mãos para ajudar o Goku a fazer Kikidama? Pô, isso aí era muito fantástico. E sabe, eu vou tentar assim pontuar ponto a ponto sobre essa obra fantástica que é Dragon Ball. Então bora lá. Primeiro, as lutas, que basicamente era o ponto principal de Dragon Ball. São as lutas que são muito bem feitas, e coreografia, animação, as lutas eram bem intensas. Os efeitos sonoros estavam de parabéns, porque só pelo som do soco você sentia o peso do impacto daquele soco. Então assim, no geral as lutas eram muito boas, simplesmente marcantes. A destruição de cenários, nossa, quem não se lembra da primeira transformação do Goku com o Super Saiyajin lutando contra o Freeza e Namekusei? Sabe, tem não só essa, mas muitas outras lutas. O Vegeta, quando o Mad Vegeta, quando foi controlado pelo Babidi pra enfim tentar superar o Goku, e teve uma luta assim fantástica. Sabe, as lutas de Dragon Ball assim são excelentes, é sério. Esse é o ponto principal do anime. Fazer o quê? E já que estamos falando de lutas, não podemos esquecer do mangá, que trouxe tudo isso primeiro, né? Pra quem não leu o mangá de Dragon Ball, eu recomendo muito, é sério. Como é feita as quadrinizações das lutas do mangá, é muito bem feito. O Akira sabe mesmo o que tá fazendo. Basicamente o meu olho deslizava pelas páginas, sabe? Ele sabia fazer lutas como ninguém. E sinceramente você acaba entendendo tudo de primeira. Não é que nem certos mangás, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui como Jujutsu Kaisen, que eu tenho dificuldade às vezes de entender o que tá acontecendo pela página. Isso não acontece com o Dragon Ball, que o Akira sabia fazer isso muito bem. E sem falar das histórias, do carisma dos personagens, muito bom ver certas evoluções dos personagens que você fica muito intrigado com aquilo. Como por exemplo o Gohan, que era um menino medroso no início da obra e simplesmente no final tornou um dos guerreiros mais poderosos da obra. Vegeta, o Vegeta, um ser totalmente maligno, aos poucos. A cada arco ele vai melhorando como pessoa, não só se portando com si mesmo, como era no início, mas também se portando com a tua família, com as pessoas que ele ama e gosta. Eu gostei bastante de Dragon Ball, não é como certas obras, né, Naruto, que basicamente manda o discurso e pronto, ele mudou totalmente de lado e ficou bonzinho, assim do nada. Basicamente com o Vegeta foi meio que natural, assim foi mudando de pouco a pouco, chega que ele só se arrepende mesmo lá na saga Buu, que ele queria superar o Goku de qualquer jeito, ele queria voltar aos seus tempos de glória, como ele se sentia como príncipe guerreiro, chega que ele deixa o Babidi controlar ele para ganhar mais poder, para enfim superar o Goku e voltar ao seu tempo como príncipe da raça guerreira Saiyajin. Mas aí ele percebe que ele não é mais o mesmo, com aquela cena linda com ele e o Trunks, sabe, se despedindo, e depois ele meio que se sacrificando para derrotar o Buu, sabe, isso foi uma maneira tão natural e tão linda, tão bem feita, que meio que pra mim foi uma das melhores desenvolvimentos e escritas dos animes e do Dragon Ball, de Dragon Ball assim. E sem falar ainda de outros personagens como Trunks do futuro, que tem um plot muito interessante, do futuro muito apocalíptico, por conta dos androides ter destruído tudo. Enfim, ele vai ter que voltar pro passado para conseguir maneiras de ficar ainda mais forte para derrotar os androides na sua linha do tempo, sabe? A história de Dragon Ball sempre foi interessante e muito bem feita até, apesar de
o povo em geral achar muito simples, eu também acho, mas é muito bem feito, interessante e te prende, sabe? Dragon Ball não é só luta como geralmente eu escuto por aí. Dragon Ball tem muita história boa, sabe? E aproveitando, vendo essa tragédia do Trunks, vendo esse sacrifício do Vegeta, Dragon Ball, sabe, tem momentos muito emocionantes que faziam até eu chorar, que sinceramente eu sou um pouco difícil de me emocionar com alguma obra, ao ponto de sair lágrima no meu olho. Assim, é meio difícil por ter muitos momentos assim que mexe muito com o nosso coração em Dragon Ball. No especial lá do futuro do Trunks, que o Gohan, ele tinha que se sacrificar para manter o Trunks vivo. Velho, é assim, pô, a maneira como foi feita, a carga emocional que foi entregue naquilo, sério, sinceramente, me emocionou bastante. Outros momentos também, como o Goku tendo que se sacrificar, levando a explosão do céu junto com ele, para salvar o Gohan, os seus amigos, ele entendendo que realmente ele não foi um bom pai por aí, mas ele acaba se sacrificando de uma maneira tão linda que a gente se emociona bastante. O Akira sabia muito bem o que estava fazendo, ele sabia muito bem aproveitar esses momentos emocionantes. E também os frenéticos, velho. Quem não se lembra do Vegeta se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez? Momentos muito marcantes como esse, que até nesse certo momento é falado que o Super Saiyajin só podia ser transformado em quem tinha coração puro. E o Vegeta simplesmente solta uma das frases mais fodas dos animes. E sem falar ainda dos vilões, que é sério, os vilões de Dragon Ball eram assim excelentes. Freeza, que tinha uma presença forte. Toda vez que ele estava em cena, a gente ficava com agonia, porque tipo, ele podia matar literalmente qualquer um, até os seus próprios soldados que estavam com ele por qualquer coisa. Esse era o Freeza, ele tinha uma presença amedrontadora. O Cell, que pô, foi uma jogada bem inteligente do Akira e bem diferente, porque geralmente a gente já mostra que o vilão super poderoso, a presença que ele tem em certo momento, mas com o Cell foi diferente. Ele foi começou meio que fraco, absorvendo os seres humanos, e meio que a gente viu gradualmente, além dos guerreiros ficando mais fortes para derrotar ele também ficando ainda mais forte no meio do processo, buscando ser basicamente um ser perfeito, como ele diz quando chega na sua forma final. Interessante essa evolução que o Cell tem no meio da obra. O Majin Buu, que simplesmente é um vilão sensacional, que a gente não leva muito a sério por conta de sua aparência personalidade no início, mas quando ele muda sua forma para o Buu maligno, principalmente aqui, nossa, é sério, ele roubava muita cena, ele era amedrontador também. Pô, aquela cena dele levantando a mão e matando todos os seres da terra, meu amigo, nossa, aquilo dali foi muito, mas muito foda. É assim, é um vilão sensacional. Os vilões em geral do Dragon Ball é assim, são excelentes, eu não tenho o que reclamar. Geralmente são muito bem feitos. E olha que eu só falei do Z, tem outros vilões também muito bons, como o do Super também, que apesar de o povo ter um ranço com o Dragon Ball Super um pouquinho, pô, tem vilões excelentes, como o Goku Black. Pô, velho, o Goku Black foi um vilão, pra mim, genial também. E sim, e aproveitando já de Dragon Ball Super, por aí vai, sabe, temos que falar ainda do universo que o Dragon Ball, sabe, o Akira criou. Basicamente é muito fascinante. Seres de outros planetas, deuses, sabe? O planeta Terra tem até dinossauros, ainda tem androides e por aí vai, sabe? Tem uma diversidade muito grande assim no universo de Dragon Ball. E é interessante esse universo que o Akira criou, meio que é muito bem aproveitado, sabe? Depois do Torneio do Poder dá a confirmação de outros universos, dá pra explorar por muito mais coisas na obra. Como tá acontecendo no mangá basicamente, o Akira criou um universo fascinante. E não só isso, mas também a importância do anime, como ele impactou os animes em gerais. O Akira simplesmente com a sua obra inspirou muitos mangakas a começarem a contar suas próprias histórias. O One Piece, por exemplo, principalmente o Kishimoto, que foi por conta do Akira, uma das inspirações para ele que o motivou a criar a história de Naruto. Inúmeras outras obras. Dragon Ball assim se tornou um pilar dos animes shonen. É doido imaginar isso, porque no início da carreira do Akira não estava indo muito bem, nada dava certo, mas mesmo assim ele continuou persistindo até finalmente as coisas dar certo. Ele não desistiu, e é por conta disso que ele construiu um legado que é Dragon Ball. Então é assim, muito obrigado mesmo, Akira, por ter não desistido quando no início não dava certo. Por conta da sua persistência e da sua teimosia, você simplesmente criou uma das obras mais marcantes, que não só impactou os animes, mas também a cultura pop em geral. É assim, esse é um vídeo de agradecimento, esse é um vídeo de homenagem para um dos maiores mangakas que já tivemos, Akira Toriyama. Muito obrigado.